As primárias da eleição presidencial na Argentina indicaram uma forte tendência de derrota do presidente Maurício Macri e de vitória do kirchnerismo nas eleições previstas para outubro. A chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner venceu as primárias com ampla diferença. Assim, repetir o resultado, Fernandes levaria a presidência ainda no primeiro turno. A reação do presidente Jair Bolsonaro, que tem o liberal Macri como aliado, foi bastante negativa. Nos bastidores, integrantes do governo brasileiro temem pelo futuro das relações comerciais Brasil-Argentina. Sobre essa relação e também sobre os impactos para outros vizinhos da América Latina, eu converso com Javier Vadell, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Bem-vindo, Javier. Obrigado, olá. Javier, o resultado, 47 a 32,6, foi surpreendente. A expectativa é que não fosse tão grande, quase 15 pontos de diferença. Segundo o noticiário, teria grandes chances de ser confirmado, como eu me referi, esse resultado na eleição do primeiro turno. O que levou a essa surpresa? Claro que quando há uma disputa e você tem no poder uma dos candidatos, não é? O poder costuma garantir, às vezes, mais chances de vitória. Não é o caso. O que está acontecendo na Argentina? Antes da gente entrar nas nossas relações, no impacto disso. Em primeiro lugar, as estatísticas mostram que em 23, 24 candidaturas à reeleição, 22 na região foram bem-sucedidas. Ou seja, há uma tendência no mundo, e não só na região, que as reeleições são bem-sucedidas. Reeleições. Reeleições. Então, logicamente que nesse sentido, isso iria contra essas estatísticas e seria um fracasso da gestão Macri não ser reelegido, né? Coloque nos casos, sejam do espectro da direita, do centro-direita ou da esquerda. As reeleições geralmente são bem-sucedidas na política, ok? Então, o que está acontecendo? Isso em primeiro lugar. Isso mostra, salvo, são exceções muito pontuais aos fracassos nas reeleições. Inclusive, se vamos aos Estados Unidos, né? Agora, no caso específico da Argentina, há uma série de fatores que levaram a essa surpresa, como você mencionou, né? Eu achava que poderia ser 7 pontos a favor da fórmula Fernandes. De fato, foram 15 pontos. É uma diferença muito grande e muito difícil de ser revertida em outubro nas eleições. Essas são eleições obrigatórias, internas abertas. Então, isso é um termômetro do que pode acontecer em outubro, né? Em 2015, Macri ficou em segundo lugar também. O vencedor das internas, das PASO, tinha sido o candidato kirchnerista Scioli, ok? Acho que foram 38% a 30%. 8 pontos de diferença, mas a terceira força de 20% foi importante para acabar depois na reversão, né? Macri saiu vitorioso com uma aliança e uma configuração política diferente. Por isso, esse é o elemento novo, a configuração política? É o elemento fundamental, a variável fundamental desse processo. Por isso, eu me recuso a falar de que Macri está concorrendo com o kirchnerismo. Eu sei que kirchnerismo tem uma conotação muito forte, mais polarizadora, mas Macri está concorrendo com o Partido Peronista, o movimento peronista. E é isso que é o dado novo? Esse é um dado fundamental, porque o peronismo fragmentado foi um elemento essencial para Macri vencer as eleições há 4 anos, 3 anos e meio, em 2015, né? E Fernandes é uma ideia da Cristina Kirchner, que abre mão da mas também a ideia da Cristina Kirchner, exatamente, que ela poderia ter ganhado essa interna, mas poderia também radicalizado a fragmentação dentro do peronismo. A ideia dela surge num contexto crítico.
num contexto crítico que aglutina, em primeiro lugar, setores do peronismo dissidente. Alberto Fernández é uma figura política, não é novato, é um político muito articulado e é um político articulador e conciliador. Sempre foi a característica dele. Ele foi ministro do Néstor Kirchner e, nesse sentido, conseguiu que já estava fazendo essa articulação. Antes da Cristina propor para ele a candidatura a presidente e ele iria como vice. Né? Agora, tem na Argentina uma situação econômica grave nesse momento, né? Tanto é que o presidente Maurício Macri anunciou hoje congelamento de combustível e aumento do salário mínimo. E da ajuda social. Como numa tentativa de dar uma resposta às urnas, né? Ao eleitorado. E o quanto a questão econômica é definidora dessa A questão econômica é fundamental para provocar esse processo de conformação de uma aliança contra o modelo neoliberal de Macri. Esse é o ponto fundamental. O anúncio de Macri, que foi hoje, né? O anúncio em relação é uma resposta não só à situação, é uma resposta a ele mesmo. É uma resposta às declarações que Macri deu depois da derrota. É uma declaração forte, culpando o eleitorado, não fazendo autocrítica. No primeiro momento, no primeiro momento. Culpa o eleitorado. Hoje ele pede desculpas, perdão, aplica uma política heterodoxa vamos falar assim, de bombeiro, né, apagar incêndio. Por quê? Porque a situação da Argentina econômica é muito delicada. E ele parece que a responsabilidade dos 4 anos de governo não fossem dele, e sim da herança que ele teve. O discurso da herança não cola mais depois de 4 anos. Não cola. E ele duplicou a inflação na época da Cristina, que já era alta. A miséria cresceu, os indicadores. A quantidade de empresas, pequenas empresas, que são as que promovem trabalho, emprego, né? Estão fechando todos os meses pequenas empresas na Argentina, né? Agora, por exemplo, a reação do mercado pode, de alguma forma, reverter essa posição do eleitor? Os mercados agiram de forma... entraram, né, em pânico. Eu acho que também a resposta... Ou pelo menos foi isso que foi anunciado, que os mercados entraram em pânico aqui e lá por conta... Aqui nem tanto, mas... Aqui menos, mas... também se ressentiu do resultado. Isso pode influenciar o eleitor? Reverter, ajudá-lo? Em realidade, a resposta de Macri também em relação a isso, porque o discurso final, sabendo que Macri poderia perder, não por muito, era se vem esse pessoal do kirchnerismo, vai voltar o caos, vai voltar a corrupção e tudo isso. Ou seja, está pintando um panorama apocalíptico. Quando acontecem as eleições, e a derrota é por 15 pontos, você está criando... O pânico tem uma base real e uma base de ilusão, né? E de expectativas frustradas. Sim. Então, os mercados na Argentina, aqui, onde for, eles são muito sensíveis a essas questões. Agora, também é um momento oportuno para grandes negócios, de gente que movimenta muito dinheiro para a fuga de capitais, né? Agora a Macri está pedindo 20 bilhões à Federal Reserve, ao Banco Central dos Estados Unidos, para sustentar uma situação até dezembro. Logicamente que não sei se houve um diálogo. Alberto Fernández falou, se o Maurício Macri me chamar, a gente pode conversar, não tem problema nesse sentido, né? Mas ele tem que assumir a responsabilidade. Então, é muito delicado. Amanhã pode subir... Diz de tomar esse empréstimo. Esse empréstimo. Agora, eu queria avançar para uma questão mais ampla, que, na verdade, que é essa disputa, como é que ela vai se refletir na América Latina, nos países, especialmente nos países do Mercosul. Nós vimos aí uma reação bastante, como eu mencionei no início do programa,
uma reação, e o país inteiro viu uma reação do presidente Jair Bolsonaro, uma reação negativa, uma crítica, ele fez uma crítica bastante contundente à chapa, né? E hoje fez declarações ainda mais, nessa quarta-feira, ele fez declarações ainda mais agressivas, falando que é a volta de bandidos da esquerda, né, ao poder, se eles se elegerem, a chapa Fernandes-Cristina Kirchner. Claro, isso afeta toda uma relação, não só Brasil-Argentina, como também o Mercosul. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual que é a sua impressão? Bom, eu não vou inventar nada, o pessoal já conhece o estilo do presidente Bolsonaro, né? Inclusive na questão da Venezuela, com uma assertividade bastante raivosa em relação a um país que tem governos com tinte político diferente ao dele. Mas, de qualquer maneira, houve resposta pelo lado do Alberto Fernandes, né? E que Fernandes tentou personalizar, nesse caso, mas não fazer disso uma questão nacional ou de atrito. O principal parceiro comercial da Argentina é o Brasil, né? O que fala o presidente Bolsonaro em relação a misturar bandido com esquerda, Fidel Castro daqui, faz um coquetel meio maluco de coisas anacrônicas. Fidel Castro com Dilma, ex-presidente Dilma, com Kirchner, com Alberto Fernandes, que não sei se ele conhece, mas não sei. A questão é que esse coquetel, a gente não pode ficar preso a essa retórica, né? Tanto é assim que o vice-presidente falou... Mas isso não contamina? Não tem potencial de contaminar essas relações econômicas? Pode, mas temos que ver qual é o desdobramento. A Argentina é um parceiro comercial importante. Claro, eu acho que no comércio, não sei se vai contaminar muito. Eu acho que não está... Brasil, nem Argentina, nem Brasil, está em situação de poder obstaculizar todo que seja crescimento ou comércio, porque a questão está complicada. Pode contaminar, vir a contaminar, sim. O presidente Bolsonaro, que eu lembre, embora o governo Macri era de um tinte político mais à direita, eu acho que foi o primeiro presidente que eu tenho memória que não viaja para a Argentina depois da posse presidencial. Geralmente a primeira viagem presidencial é de um presidente brasileiro para a Argentina e vice-versa, né? De um presidente argentino. Ou seja, já há um problema aí de percepção das relações diplomáticas, que não é só com a Argentina. Mas isso pode contaminar a economia? Eu não sei se vai contaminar a economia. Eu não posso te falar, não sei quais serão os desdobramentos. Temos que esperar a eleição de outubro. Eu não sei se a fala do presidente Bolsonaro vai ser a mesma se em outubro ganha de fato o candidato Alberto Fernandes. Agora, Alberto Fernandes fez uma declaração logo na primeira manifestação de Jair Bolsonaro, dizendo que o acordo União Europeia e Mercosul pode ser revisto. Pode. Se ele for eleito. Pode. Quer dizer, aí ele está falando de relações de Estado. Sim, o acordo é uma bomba de fumaça, porque o acordo com a União Europeia tem que ser ratificado pelos países da Europa e aí na França tem muitas restrições. E por todos os países do Mercosul. E por todos os países do Mercosul. Então, e que tem problemas, inclusive tem gente aqui no Brasil que também está com um pé atrás. Então, essa questão do acordo do Mercosul, o que falou Alberto Fernandes é uma questão realista. Tem que ver em que medida beneficia ou não esse acordo, que foi lançado como se fosse um fato consumado. Um acordo é uma coisa muito... Não vai ser o primeiro acordo que se lança como propaganda e depois não é assinado. Temos os Estados Unidos com o TPP, Trans-Pacific Partnership de Obama, que depois não aconteceu nada, né? Foi assinado o acordo e ninguém ratificou. Então, eu acho que isso tem que... Isso é outra criação de expectativas, que eu acho que temos que dar
Essa água ainda tem que passar Tem que debaixo da passar, ponte. sermos um pouco mais realistas. Ele respondeu de maneira pessoal, logicamente, ao presidente Bolsonaro, mas a questão pessoal, que ele falou que não vai alterar em nada a relação com o Brasil, que sempre será uma relação boa. A fala de Alberto Fernandes. Agora, Vadeu, aqui, dentro do Mercosul, né, o Mercosul caminhava, os 4 países caminhavam para um alinhamento em torno do liberalismo. Né? A gente tinha no Paraguai já, no comando do país assim, no Brasil, o Uruguai em eleições que a centro-esquerda que está no poder está em xeque e pode caminhar para isso. Perder. E o Macri lá na Argentina também, um liberal. Como é que você vê esse ambiente dentro do Mercosul, desses países, e a possibilidade desse alinhamento ser, afinal, derrotado? Ok. Em primeiro lugar, tem 2 questões. O Mercosul está atravessando por uma crise e sendo questionado a partir de vários setores políticos e econômicos, né? Alguns falam que o Mercosul tem que ser revisto, que o Mercosul aqui no Brasil, que era um discurso bastante da centro-direita e também do ministro Guedes antes de assumir, o Mercosul como um entrave às possibilidades de fazer acordos de livre comércio. Na Argentina, a direita pensava também a mesma coisa, tá? E no Uruguai também. Uruguai e Paraguai, em que medida o Mercosul ajuda os menores? Esse é o grande dilema dos pequenos, né? Dentro do Mercosul. Venezuela está fora, pela questão da crise da Venezuela, né? Suspenso. Agora, estamos falando de 4 atores do Mercosul. A configuração política vai ser importante. A gente não sabe se no caso do Paraguai, o Partido Colorado, embora quase teve um impeachment no presidente, mas é um partido... Por conta do acordo, né? De Itaipu, que é uma panela que ainda não abriram. O que acontece? Temos a configuração de 2 países, 3 países de centro-direita, né? Mais neoliberais no econômico, e Uruguai sozinho, hoje. Amanhã pode ser a Argentina com a configuração de centro-direita, de centro-esquerda, perdão, e Uruguai, a centro-esquerda pode perder as eleições, né? Então pode ser 3-1 também. O Mercosul foi relançado como uma esperança depois do acordo com a União Europeia. Então todo mundo voltou a falar do Mercosul, inclusive aqueles que o criticavam. Então o Mercosul, quando serve, é funcional. Quando não serve, é um entrave. De qualquer maneira, eu acho que se houvesse uma sintonia entre os 4, seria mais fácil fazer alguns arranjos ou modificações institucionais dentro do Mercosul. Acho que aí pode complicar um pouco. Agora, o governo do Brasil, a diplomacia do Brasil em relação à região é muito contraditória e oscilante. Aliás, eu falaria que o governo brasileiro tem uma diplomacia oscilante e contraditória no mundo, mas na região também. O que, na sua opinião, expressa essa contradição? Aí daria todo um programa, né? A política externa brasileira, né? Sim, mas assim, especificamente, ações que a relação, em relação por exemplo, a a relação região. com o principal parceiro comercial, com a China, é uma. A relação com os Estados Unidos é uma relação quase carnal, como se falava na época de Carlos Menem. As relações carnais, agora parece que o Brasil implementou isso, com não sei qual tipo de benefícios isso pode trazer. Não estou falando de uma política de oposição aos Estados Unidos, mas uma política de intervenção nos assuntos internos de outros estados de uma maneira assintosa e assertiva, que violando o artigo 4º da Constituição brasileira, é só ler, e talvez a tradição brasileira, uma ruptura com a tradição brasileira de moderação, de mediação, né? Teve que recuar na questão Que tipo de risco você acha que a diplomacia que o Brasil corre quebrando esse perfil? Bom, primeiro, o risco com a China é gravíssimo, né? A China é um dos países que mais investe aqui nos últimos anos e o principal parceiro comercial. Um atrito com a China. O candidato Bolsonaro, hoje presidente, visitou Taiwan antes de visitar a China. É uma coisa meio estranha, né? Para alguém que quer ser presidente.
e ideologizando dessa maneira a política externa. É uma opinião. Depois houve uma reversão do processo. Quem viajou para a China foi o vice-presidente. Então você tem aí na política externa brasileira sinalizações diferentes. Você tem, por um lado, uma linha mais pró-americana, onde está o ministro das Relações Exteriores, que tem discursos muito estranhos para o ministro das Relações Exteriores, né? Ou a questão do filho do presidente, como embaixador nos Estados Unidos, né? Uma sinalização também que controversa, não só por colocar um candidato político, é porque o filho, as capacidades do filho para exercer o cargo é outra questão, né? Mas de qualquer maneira, ameaçando o Congresso, advertindo o Congresso de que se ele não seria indicado, ele podia ser indicado a ministro das Relações Exteriores, o filho. Isso por um lado. Por outro lado, o vice-presidente, que é aquele que viaja para a China e tenta amarrar os acordos com a China. Na América Latina, o caso da Venezuela, né? Pois é, o caso da Venezuela é muito estranho. Essa eleição, a se confirmar a eleição o Macri perder, não é, o governo, e se confirmar o Alberto Fernandes, a eleição na Argentina pode, de alguma forma, impactar a situação da Venezuela e esse simbolismo que existe, ideológico, em torno da Venezuela, né, que divide aí, no Brasil, por exemplo, de forma muito evidente, esquerda e direita, não é? Não, e que, inclusive, foi na campanha, seja do Macri, seja do presidente Macri, do presidente Bolsonaro, isso, sistematicamente. A Venezuela era um elemento fundamental, sendo que, tradicionalmente, os assuntos de política externa são pouco utilizados na política doméstica, são pouco importantes. Da Venezuela mudou um pouco esse aspecto na região. O perigo de virar na Venezuela se aplicar políticas de distribuição de renda, por exemplo, ou políticas, sei lá, de tinte, social. A Venezuela foi usada sistematicamente como um exemplo. Uma coisa é utilizar a Venezuela como exemplo a não ser seguido, né, como política de esquerda. Aí tem um exemplo que a esquerda fracassou. Pronto, beleza. Cuba também, mas mais a Venezuela. Outra coisa é a intervenção nos assuntos internos da Venezuela de uma maneira ativa, né? Que quebra um pouco as tradições. O Brasil foi mais do que a Argentina, embora Macri agiu nesse sentido, se alinhando mais aos Estados Unidos nessa questão. Em vez de tentar mediar a situação para que os venezuelanos consigam resolver o problema eles. Quer dizer, então, não tendo, digamos, um inimigo liberal no governo da Argentina pode ser menos pior para a Venezuela. Você entende? Sim, mas assim? Hoje em dia a situação da Venezuela não depende de uma eleição na Argentina. A Venezuela passou a ser, já não um problema regional, é outra que daria para outro programa, passou a ser um problema geopolítico global, onde tem atores como a Rússia, fundamentalmente, a China, Nações Unidas, entrando nesse processo da tentativa do Donald Trump virar o xadrez político interno, né, da Venezuela de uma maneira mais intervencionista. Né? Javier, infelizmente nós podíamos fazer vários outros programas, como você mesmo mencionou, com esses assuntos, mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Eu conversei com o Javier Vadell, ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Nós falamos aqui a partir das primárias que ocorreram no fim de semana passado na Argentina, que deram uma vantagem muito grande ao o candidato de oposição Alberto Fernandes, que tem como vice Cristina Kirchner, que foi presidente da Argentina, contra o atual presidente Maurício Macri,
foram 15 pontos de diferença. O que isso pode mexer, né, no xadrez político da América Latina, a relação com o presidente Jair Bolsonaro, com o governo brasileiro, que é franco opositor, se não o governo, mas pelo menos o presidente se coloca como franco apoiador de Macri contra a chapa Fernandes-Kirchner. Enfim, discutimos um pouco disso e como é que afeta os outros países, os nossos vizinhos. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até o próximo programa.